Olá, boa Olá, tarde. olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Boa Oi, tarde, todo Paula. mundo. Então, que ótimo ter você por aqui. Te agradeço muito ter aceitado esse convite. Eu que Acho agradeço o que convite. a gente vem conversando há um tempo, né, Jéssica, a respeito desse assunto. E eu acho que é de extrema importância falar sobre isso, sobre insegurança, né? Então, convido vocês aí, todo mundo que está aqui com a gente, já manda aí, vai na setinha, já manda o convite aí pro pessoal e vem com a Podem fazer gente, vai, perguntas também, né? pode fazer pergunta, manda aí nos comentários que a gente vai respondendo, porque a Jéssica é especialista, né? Psicóloga, especialista em autoconhecimento, em autoestima, em segurança, inclusive tem um curso sobre isso. Então, nada Exatamente. melhor do que falar com quem entende, né? Você também. Bom, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Jéssica Fayer, eu sou psicóloga, eu sou mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e também sou pós-graduada, né, em políticas públicas e em saúde mental. E eu trabalho especificamente com relacionamento, mulheres e autoestima. Então, o tema de hoje tem tudo a ver assim, com o que eu estudo, com o que eu pesquiso. É uma área que eu tenho muito interesse de falar, né? E eu sempre gosto, sempre trago esse tipo de assunto, né? Autoestima, insegurança. Eu gosto sempre de falar isso, porque oi, gente, tá cheio de gente entrando, tudo bem? Eu acho importante a gente falar sobre isso, principalmente nesse momento que a gente está em quarentena, né? Que tá todo mundo com a sua saúde mental, assim, né? Em uma situação completamente diferente, tá todo mundo precisando de se ajudar e de entender o que acontece, realmente ter consciência. Mas como eu sempre falo sobre obesidade, e é algo que para mim é muito relacionado à insegurança e à obesidade, né? Então, porque quando a gente está inseguro, quando a gente não tem certeza de um monte de coisa, do que passa na nossa cabeça, de como são os nossos relacionamentos, a gente acaba descontando em algo que nos traz conforto, que é a comida. Então, né? E nisso a gente acaba desenvolvendo alguns outros problemas, tanto quanto a obesidade. Então, acho muito importante a gente estar sempre relembrando isso, porque a autoestima e a insegurança estão, para mim, pelo menos na minha visão, que já experimentei esse lado da obesidade, estão realmente muito ligadas. Então, é sempre importante para mim, para quem me assiste aqui, né, para o meu público, a gente está tratando desse assunto que é até um alerta para a gente ficar atento a isso, né? É verdade. Eu achei bem interessante o que você falou, porque realmente, assim, nessa época de isolamento social, parece que os nossos medos vêm com muito mais intensidade, né? Por exemplo, quem é ansioso, eu tenho percebido isso, assim, né, com os pacientes que eu atendo, com as pessoas que eu converso, né? Quem é ansioso está muito mais ansioso, né? As emoções vêm bem à flor da pele. Então, é até interessante analisar esse ponto da insegurança, né? Não é que a pessoa fica mais insegura com isolamento, né? Ela já tem características de insegurança e toda vez que ela se expõe a alguma situação de mais estresse, como isolamento, né? Essa insegurança ela vem de uma forma muito mais intensa. Eu acho até legal a gente falar, porque assim, o que seria essa insegurança, então, né? Ser inseguro tem a ver com medo, né? Então, se a gente for parar a Uhum. pensar assim, se você é inseguro, talvez você seja insegura no relacionamento e não seja insegura em outro aspecto da sua vida, né? Ou você seja segura no relacionamento, seja insegura no trabalho, e daí ser insegura com a família, né? Mas a insegurança, ela traz muito mais a noção de um medo, assim, né? Às vezes é um medo de errar, o um medo de falhar, né? Um medo de não saber se colocar, o um medo de perder. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante quando a gente fala de segurança é sempre relacionar, assim, do que eu sou insegura e que medo que traz essa insegurança, né? Então, assim, até um convite para quem está assistindo pensar sobre esse ponto, assim, né? Se você se considera uma pessoa insegura, que medo que está aí, né? Que medo que está falando aí? E a partir disso a gente começar a trabalhar, né? Como o tema da live Trazer foi a inseguro. consciência, né? Trazer a Trazer consciência. consciência do que nos causa esse medo, essa angústia, essa insegurança.
E a insegurança, assim, ela está relacionada ao medo que às vezes é até paralisante, né? Então, por exemplo, de Uhum. relacionamento, você fica com tanto medo de seu parceiro te trair, te enganar, né? Não sei, te rejeitar, que acaba que você não consegue ter um relacionamento, ou você não se envolve direito com a pessoa. Já viu? Tem gente que entra no relacionamento, mas entra no relacionamento já pensando assim, ah, se tá errado, o que que eu vou fazer, né? Se der errado, Ou você não para, entra. né? Se tá errado, Tem você que sempre para. usar essa E frase começa de específica. novo. Se der errado, você para. É verdade. E começa de novo, né? E o É. problema, assim, desse medo é que paralisa, né? Tem pessoas, assim, que não conseguem se envolver, né? Não conseguem se entregar num relacionamento por causa disso, né? Porque já fica imaginando que no momento que se envolver com alguém vai ser enganado, vai ser traído, vai sofrer, né? Então é até interessante pensar nisso, assim, o tanto que esse medo, que essa insegurança nos impede mesmo de tentar uma coisa nova, de se expor a uma atividade nova, né? De tentar algo que às vezes eu nunca tinha tentado até esse momento, né? Eu acho muito importante prestar atenção nesse aspecto, assim, quando o medo é paralisante, né? Quando o medo te impede de progredir e de tentar ir além, né? Alçar novos voos, assim. Acho que isso é um ponto importante para pensar, né? Eu acho que trazer a consciência disso é de extrema importância, a gente atentar, né, para todas essas coisas. E como isso fica tão latente agora, né? Porque a gente fica preso dentro de casa e tem uma série de coisas no nosso dia a dia e que tomam o nosso tempo, nossa atenção e que agora realmente vem à tona, assim, com muito mais força, né? É verdade, é verdade. Eu até queria fazer um convite, assim, para quem está assistindo, né, de já começar a pensar, assim, quais são os seus medos, né, e que área da vida que você se sente mais insegura. Aí, quem quiser, pode até ir colocando nos comentários a área que a gente pode ir falando específico de cada área, né? Mas é importante, assim, o primeiro passo é você ter consciência mesmo, né? Você ter noção, assim, de qual área da sua vida que você é mais inseguro, né? Qual área que você se percebe mais vulnerável. Eu acho importante também se dar nome, né? Por exemplo, eu tenho insegurança no meu relacionamento porque eu imagino que a pessoa vai mentir para mim, vai me enganar, vai me trair, alguma coisa assim. Ou já Ou teve eu tenho alguma experiência negativa, né? é, geralmente, insegurança não é do nada, assim, né? Às vezes você tentou aquilo, falhou de alguma forma, né? E aí você fica com medo para as próximas vezes. Então, assim, nunca é do nada, né? São poucas experiências, assim, que a pessoa é tão insegura que ela nem tenta. Mas a maioria, assim, por exemplo, quem tem insegurança de falar para público, né? Ninguém tem medo de falar para público, para grande, né? Para um grande público, assim, ninguém tem medo de falar. Você tem medo de esquecer, você tem medo de errar, É, né? Você tem medo das pessoas te do julgarem. julgamento, né? É. Então, o medo não é de falar, porque falar a gente fala o tempo todo, né? O medo é de fracassar, né? O medo é de errar. E aí, quando a gente encara o que esse medo, né? Quando a gente encara o que você fica inseguro de frente, né? Quando você vê, tá, eu tenho medo, sei lá, do meu marido falar que quer separar, ou do meu marido falar que não me ama mais. Isso é um risco que a gente corre o tempo todo, em qualquer relacionamento, né? Você estando namorando, ficando, né, noivo, alguma coisa assim, é um risco que sempre se tem, né? Então, é você já viver aquela relação intensamente, né? Se dedicar àquele relacionamento. E se aquele medo acontecer, aí E a daí você vai fazer, né? expectativa, né? Oi, desculpa, não entendi. E a expectativa, né? A gente cria muita expectativa em relação a isso, né? É verdade. E geralmente ruim, né? Cria É, expectativa que vai acontecer tudo de pior, né? de que vai É acontecer alguma verdade. coisa ruim, né? Eu acho bem Então, interessante, assim, quando a gente encara, assim, e vê, tá, essa insegurança é medo de quê, né? E daí, se aquilo acontecer, depois que acontece, a gente pensa o que fazer, né? Não precisa se pensar nisso antes de fato acontecer, né? sofrer por antecedência, né? É verdade, é verdade. Então, eu acho, assim, o primeiro convite Primeiro seria ponto. esse, assim, Oi? Primeiro ponto é a gente identificar, né? O que que traz essa insegurança toda. Listar todos os medos, assim, né? Tudo que você fica preocupada, tudo que você acha que pode acontecer, e também começar a perceber, assim, qual área da sua vida que você é mais insegura.
né? Todos nós vamos ter uma área ou outra que a gente vai ter um pouco de insegurança, né? Por exemplo, assim, você nunca fez live na sua vida. A primeira vez que você vai fazer live, você vai ficar um pouco insegura, né? Ou Claro. você nunca falou num congresso, sei lá, né? Primeira vez você vai pegar o microfone e falar num congresso, é compreensível que você fique um pouco insegura, porque é uma primeira experiência, né? Mas assim, é o tanto que essa insegurança, o ponto de ser inseguro, né, de ser muita insegurança, é que aquilo te paralisa. Que às vezes a pessoa nem faz a live, nem fala lá no congresso, né? Eu acho que esse que é o marcador principal, assim. Porque o medo todos nós temos de uma experiência nova, né? Igual se envolver, entrar num relacionamento, né? É comum a gente ter medo de sofrer, ter medo de, né, daquele relacionamento não tá certo e tal, de ser enganado, alguma coisa assim, né? É um medo compreensível. Mas o ponto é pensar assim, até que momento que esse medo paralisa e você nem entra, né? E você nem arrisca, assim. Acho que isso que é um principal, assim. Porque mesmo que você fale que você está no relacionamento, não basta falar, né? Para você estar naquele relacionamento, você tem que estar por inteiro, assim. Você tem que decidir fazer o seu melhor, né? Dar o seu melhor naquela relação. E se acontecer de não ter dado certo, né? Por algum motivo ou outro, tudo bem, né? Pelo menos você deu o seu melhor naquele relacionamento. É diferente da É, gente falar que tá namorando ou querer estar no relacionamento, mas já fica assim, ai, qualquer coisa que ele fizer, já tô acabando com essa relação, né? Já tô indo embora. Então nem entrou na relação, né? nem entrou. É tanto Nem entrou. receio, tanto medo que nem entra, né? Nem É, se deixa, nem se permite viver aquela situação, né? é verdade. E eu Não acho arrisca, que né? não arrisca. E eu acho que, acima de tudo, essa questão do autoconhecimento e da autoestima estão diretamente ligadas a isso, né? Porque quando você entra num relacionamento, independente do que for, de qualquer tipo de relação, de trabalho, de família, né? Você tem que estar muito segura de si, né? Então, muito segura do que quer, saber o que quer, se conhecer, saber o que você permite, o que não permite, o que você gosta, né? E ter. Me fugiu a palavra, ainda falei com você mais cedo. Mas, assim, entender o lado do outro também, né? Ter essa conexão de ter essa troca para poder conversar, para poder olhar o outro com mais atenção, assim, né? E não parar ali no medo de que as coisas não continuem. É, é preciso ter coragem, assim, né? É, assim, o medo vem, né? Uma experiência nova, ou o medo de se arriscar, ele é normal, né? Mas o importante é não deixar esse medo paralisar, né? Tem muitas coisas Uhum. na nossa vida que a gente precisa de fato ter coragem, né? E pensar assim, tá, se isso não acontecer, né? Se não acontecer como eu imaginava, pelo menos eu tentei, né? Pelo menos eu fui lá e falei, né? E às vezes a gente esquece até da nossa caminhada, né? Da nossa jornada. Por exemplo, isso assim, se você está com medo de falar para um público, né? Está com medo de ir num congresso lá e falar, dar uma palestra, alguma coisa assim. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: tem um motivo para você estar no palco. E a gente É, esquece isso, né? Poxa, se você foi convidado, tem um motivo para você estar ali. Então, às vezes, essa insegurança ela não pode ser maior do que o motivo que você foi escolhida para estar lá, né? Então é importante assim a gente lembrar da nossa história, né? Lembrar de tudo que você passou, de tudo que você desenvolveu e cresceu, né? E que essas experiências ruins e negativas do passado, elas não estão em vão, né? Elas também nos não. fortalecem, nos fazem amadurecer, crescer, desenvolver, né? Eu acho que isso é bem importante, assim. Eu pensei em falar de alguns medos que eu vejo que são mais relacionados com a insegurança, assim, né? E Uhum. relacionamento. Eu pensei de falar do medo do abandono, né? Que é comum, assim, da pessoa mesmo, né? Tá numa relação e o parceiro querer ir embora ou querer terminar. Às vezes o medo de solidão, de se Uhum. encontrar sozinha, né? De se encontrar solteira, por exemplo. O medo de fracassar e o medo da rejeição. Esses três, né, abandono, solidão e rejeição, tem muito, e o fracasso também, né, tem muito a ver com relacionamento, porque no momento assim que a gente entra numa relação, às vezes as pessoas ficam até preocupadas, assim, ah, e se não der certo? Como é que eu vou explicar para não sei quem que o casamento acabou?
né? Como é que eu vou explicar para não sei quem que eu separei? Né? Por exemplo, se Ah, você está eu acho, namorando, eu oi? Pode- sinceramente, quando você termina uma relação, deu certo. Tipo assim, eu não vejo como que deu errado. Chega um momento que as pessoas estão em caminhos diferentes, mas eu não consigo enxergar que deu errado. Eu falo até por mim mesma, eu tenho essa visão, porque eu recentemente me separei de um relacionamento de 20 anos. Então, de um casamento que durou 20 anos. Então, deu errado? Não deu, né? Sim, É. durou o que tinha que durar. Então, eu acho que isso a forma como a gente olha para as relações, como a gente enxerga as relações é que faz a diferença, né? É verdade. Eu acho que só dá errado no momento que a gente não faz um balanço, assim, né? Que É, emenda uma relação na outra e que a gente não faz um balanço e vê assim, poxa, o que que foi legal naquele relacionamento? O que que não foi legal? O que que eu não quero repetir, né? O que que eu aprendi? O que eu amadureci? O que eu desenvolvi, né? Então, assim, eu concordo totalmente com você, assim, a relação não dá errado, né? A gente simplesmente teve uma experiência que se transforma às vezes numa amizade, né? Que vira outro tipo de relacionamento, né? As coisas acontecem assim mesmo, né? E com me certeza. parece e esse medo da rejeição, né, que é muito comum, infelizmente, entre nós mulheres, né, o medo de fracassar, o medo de ser rejeitada, né, no momento que a gente assume e quer estar no relacionamento, essa pessoa ela pode ir embora a qualquer momento, ela não está presa, né? Ela pode desapaixonar, né? Ela pode se interessar por outra mulher e tal, né? Querer ter outra parceira. Isso não necessariamente é uma rejeição, né? É uma escolha. A Não. pessoa poderia estar com a gente ou poderia não estar, né? Sempre E a teve, a gente porta sempre também, esteve né? aberta, né? É, E a gente também, né? A gente pode ter outro interesse, a gente pode ter, né? Querer uma vida diferente. E a partir do momento que as coisas não andam mais juntas, né? Que as duas pessoas não andam mais juntas, e isso aí faz com que realmente o relacionamento se finde, né? Não vá para frente. Mas eu acho que isso é muito ligado à autoestima. Sabe? É quando não, com você tem certeza. certeza do que você quer e consegue entender que esse não é o caminho que você quer seguir, né? Não, eu também acho, assim, no momento que a gente pensa, né, que o outro tá ali por escolha, eu tô ali por escolha, né, eu posso mudar de ideia e ele também, eu não entendo que ele me largou, que ele me abandonou, que ele me deixou, né, eu entendo que ele optou nesse momento por estar com outra Uhum. pessoa, como eu também poderia fazer, né. Ou estar Então, sozinho, né? Não hoje precisa está nem não sozinho, necessariamente por outra pessoa, por estar sozinho, né? é, é verdade. E aí, a A gente não autoestima tá precisa ser totalmente... trocado por outra pessoa, né? A gente não precisa nem trocar por outra pessoa. Simplesmente aquela pessoa não é o que você quer para você naquele momento. É. E aí a gente percebe assim, você só consegue ter esse tipo de visão, né, quando o relacionamento acaba por causa de uma boa autoestima. Se eu fico Aham. pensando assim, ai, ele me rejeitou, me largou, me abandonou, me trocou, né? Eu não sou um vaso, assim, eu não sou uma caneca que muda de lugar, né? A pessoa, ela não me largou, né? Não me abandonou, assim. Ela decidiu estar sozinha, ou decidiu se relacionar com outra pessoa, né? E eu só consigo ter esse tipo de visão mais madura no momento que eu tenho autoestima, né? Já viu? É muito comum, assim, às vezes a relação acaba e a pessoa fica lá e humilha, e liga, e bate na porta, né? E não sei, assim, Implora, faz pelo amor de barraco, Deus. implora, faz barraco no trabalho, alguma coisa assim, né? E aí só chega nesse ponto por causa de falta de autoestima, né? No momento que eu Uhum. entendo assim, poxa, eu tenho meu valor e a pessoa poderia não escolher estar comigo, né? Aí a postura é totalmente diferente, né? Eu não fico implorando amor, né? Não fico implorando carinho, né? Eu entendo que a pessoa, se ela quiser, ela me dá, e se ela não quiser, tá tudo bem, né? É uma escolha É, dela também, né? o ano passado eu recebi uma pergunta de uma seguidora que hoje é muito minha amiga e ela me perguntou o seguinte, ela falou assim, Babi, por que que várias pessoas que fazem bariátrica, em determinado momento, elas terminam o relacionamento? E aí, essa pergunta voltou muito à tona depois que eu me separei, no final do ano passado.
E aí eu falei, é realmente o resgate. O ano passado eu respondi para ela e voltei a entender isso e reafirmar. Realmente é o resgate da autoestima. Porque aí, quando você se vê com a autoestima elevada, até a Bebel tá perguntando aqui, por que só autoestima, Babi? Mas eu acho que ela é a chave principal de todas as relações, né? Então, assim, quando você se conhece e tem a sua autoestima e você sabe realmente o que você quer, você não permite uma série de coisas. Então, o que que acontece muitas vezes com o relacionamento de quem é mais gordinho, tem um peso elevado? Não estou falando de uma forma geral, tá? Isso é o que eu percebo com as pessoas que eu converso, isso é a minha experiência. A gente acaba aceitando uma série de coisas e se apagando, se escondendo atrás daquela gordura, enfim, se escondendo ali e não tem muitas vezes nem coragem de falar, de opinar, de colocar a sua real opinião, de falar o que você sente. Você fica realmente muito escondido, sabe? Se guardando ali naquela. Só um minutinho. Você se esconde atrás do peso. Então, quando a mulher, principalmente mulher que faz bariátrica, que emagrece muito, que tem uma perda de peso, tem um resgate do corpo, tem um resgate da sua autoestima, muitos relacionamentos findam aí. Mas é por É. isso, pela autoestima, pelo autoconhecimento, isso vai trazendo, resgatando de novo, e a mulher vai tendo coragem de colocar para fora o que ela gosta, o que ela não gosta, e aí muitos relacionamentos não sustentam a partir do momento que uma pessoa do casal se coloca, né? É verdade. Isso é muito comum mesmo acontecer, assim, né? Toda vez que, às vezes, até um relacionamento abusivo, um relacionamento destrutivo, né? Quando tem uma pessoa que começa a trabalhar a autoestima, começa a melhorar, às vezes aquela relação tende a acabar. Até quando a gente se relaciona com uma pessoa muito insegura, assim, né? Uma das características de uma relação com uma pessoa insegura é ela ter muito ciúme, né? Ela ter muita carência. Já viu, assim, sei lá, se você mandou uma mensagem e viu e não respondeu. Aí aquilo vira uma briga imensa, né? Ou você estava online, o que, que você estava fazendo online, né? Olha que insegurança, assim, de ter que ficar lá o tempo todo parando o seu dia para ver se o seu parceiro está online ou não está. Se ele saiu ou não saiu, se ele foi ou não foi trabalhar, se ele foi ou não foi jogar futebol, né? Então, assim, toda vez que a gente tem essa insegurança muito grande, né, muito profunda, a tendência é isso até ir minando a relação, assim. Isso desgasta muito o relacionamento, né? De você ter que ficar ali se explicando o tempo todo pro seu parceiro onde você estava, o que você estava fazendo, né? E aí É eu extremamente percebo cansativo. eu percebo exatamente o que você está falando, assim. Toda vez que a pessoa é muito insegura é porque a autoestima dela é muito baixa. Porque ela imagina, assim, que ela tem que cercar o outro, que ela tem que controlar o outro, porque se ela não fizer isso, ele vai embora, né? Ele não vai querer mais, ou, né? Não sei, ele vai conhecer outra pessoa, alguma coisa assim, né? E no momento que a gente trabalha a autoestima e você entende assim, nossa, o meu parceiro, ele poderia ir embora, ele poderia se relacionar com qualquer outra mulher, mas ele escolheu se relacionar comigo. Assim como eu escolhi relacionar com ele. Tá vendo? Não é um precisar ter o outro, né? Eu não preciso Não. cercar, eu não preciso vigiar, eu não preciso controlar, né? Eu não preciso colocar o outro como se fosse no meu bolso, assim, né? Pra olhar ele o tempo todo. E aí, no que mais eu tenho autoestima, a tendência é fazer a pessoa até se aproximar mais de mim, né? Porque isso melhora a relação, fica uma relação mais saudável. Eu gosto muito de pensar nesse ponto, sabe? Que o outro, todo mundo tem opção, né? Todo mundo. É. Pessoa que é solteira, casada, noiva, todo mundo tem outras opções. Mas você escolhe estar com aquela pessoa, né? Você escolhe estar com seu parceiro. Então, não tem por que eu ficar tão insegura assim, né? Quando a gente para analisar, não tem por que você ficar tão insegura, né? Se o seu parceiro escolheu estar com você e você escolheu estar com ele, para que ter que ter esse controle todo, né? Ter que vigiar tanto a pessoa assim, né? A insegurança em relacionamento, ela esconde muito isso, assim, ciúme, carência, né? Uma carência muito excessiva mesmo que acaba Vem todos os desgastando. medos, né? Todos os medos que a gente vem falando, de É, abandono, de troca. Então, acho que é muito baseado nisso, né? é. Eu acho Mas fundamental trabalhar esses pontos em terapia, sabe?
Porque eu vejo assim, se a pessoa não trabalha essas questões, ela só vai mudando de relação, né? Ela só vai mudando de parceiro, assim. Mas às vezes o problema é o mesmo, né? Se você é uma pessoa insegura, né? Se é muito ciumenta, às vezes um parceiro, aquele relacionamento acaba por causa desse ciúme excessivo, aí arranja outro com o mesmo problema, e depois arranja outro com o mesmo problema, né? O processo de terapia é muito esse, assim, é olhar para si e investigar, né? Que medo é esse, né? Por que esse medo toca tanto em mim, né? Por que eu imagino que se essa pessoa, se eu não vigiar, essa pessoa vai embora, né? Qual que eu tenho que controlar, que eu tenho que vigiar ela o tempo todo, senão ele vai embora e vai me abandonar, né? E vai me rejeitar, e vai me largar, né? Ou vai me trocar por outra pessoa, né? Eu acho que é muito mais assim, voltar o espelho para si mesmo, né? E ver É. que o que isso está escondendo, assim, né? E eu percebo também, assim, que às vezes as pessoas que são inseguras, tem que olhar, assim, tem uma área de predomínio, né? Às vezes, igual eu disse, assim, relacionamento, ou trabalho, ou família, né? Mas tem uma tendência a ter uma insegurança em várias áreas, né? Então é até interessante observar, assim, que área que a pessoa é mais insegura, né? A gente está falando de relacionamento, mas, por exemplo, uma pessoa insegura no trabalho é aquela que não consegue pedir aumento para o chefe, não consegue pegar mais novas responsabilidades, né? Se for uma coisa assim muito complicada, se for uma coisa nova, né? Que não está acostumada. Então, assim, alguém que não se expõe muito a risco, né? Ou quando tem uma reunião, assim, é uma pessoa que não fala as ideias, a opinião, né? Que não consegue falar, não consegue verbalizar. E aí é interessante ver assim, se às vezes nesse esse mesmo movimento essa pessoa também não tem num relacionamento, né? De também não falar quando não está gostando de algo, de não falar quando não está feliz, né? Como que isso repercute assim em outras áreas, né? E nesse exemplo que eu dei da reunião, assim, né? Se eu estou no meu trabalho, eu não falo a minha opinião, assim, eu não falo o que eu acho na reunião. É medo de quê? É medo de alguém virar e falar que a minha ideia é idiota? É medo de alguém, né, É. falar que eu não estudei direito? Né? É legal, assim, parar e pensar assim, que medo é esse de falar a minha opinião, né? Que medo é esse de falar o que que eu não tô gostando? Ou simplesmente verbalizar mesmo, eu gostaria de fazer tal forma, ou o que que você acha da minha ideia, né? Que você tá, que na nossa cabeça, às vezes a gente fica imaginando que iria acontecer, né? Se falar a Gera um opinião, o que queria bloqueio, né? A acontecer? gente realmente não fala. E esse medo que a gente tem, tanto eu acho que um dos maiores é o medo do julgamento, né? Do que o outro vai pensar, como isso paralisa, né? Eu É, acho que relações de trabalho, relações familiares é um medo assim muito grande, né? Que realmente paralisa de uma forma, principalmente no trabalho. Eu acho que o medo do julgamento do outro paralisa muito nas relações de trabalho. é mesmo. E por isso que eu acho interessante, assim, fazer esse exercício, né? De olhar e ver, tá, que medo que eu tenho? Eu tenho medo de ser julgada? E se meu chefe virar para mim e falar que o meu relatório tá uma merda, né? Falar que o meu relatório tá muito ruim, o que que eu vou fazer? Né? Eu vou perguntar como que faz um relatório melhor, eu vou me esforçar, vou pedir ajuda e vou tentar aprender a fazer um outro relatório, né? Então, assim, quando a gente Vou para, estudar encara, mais, vai mas é um estudar medo, mais, né? De né? Isso é interessante a gente parar para anotar, assim, né? Às vezes é um medo que paralisa, assim, e quando eu encaro ele, tá, realmente, talvez eu não fizesse um relatório tão bom assim, eu posso aprender a fazer um relatório melhor, né? Por isso que é importante, assim, toda vez que a gente tem um medo que paralisa, você se expor àquele medo. Lógico, assim, né, na sua medida e com cuidado, né? Mas é importante a gente se expor, né, para aquela situação. Porque se você nunca se expõe, você nunca vai ser capaz de superar aquilo, né? Se você não fala na reunião, você não vai saber se a sua ideia foi boa ou é ruim, né? Se é interessante ou não é. Se você não pede ajuda para o seu chefe, assim, eu gostaria de fazer um relatório melhor. Então, assim, você nunca vai conseguir desenvolver, né? Esse medo de ser julgada, de ser fracassado, às vezes a gente até pode ser julgada, né? Às vezes você vai ouvir assim,
tal fala não foi tão legal, né? Ou tal relatório não foi tão bom. Ou no relacionamento, assim, né, com o parceiro, do parceiro falar alguma coisa assim que, ainda mais que é uma pessoa que te conhece na intimidade, né? Então, às vezes, vai falar alguma coisa que te dói mesmo, que você sabe que você é assim, né? Que é uma coisa que você quer melhorar. Mas, assim, você só vai conseguir melhorar no momento que você para e olha para aquela situação e vê realmente você não sabe aquilo, né? Ou você tem aquela falha mesmo, né? Você faz aquilo errado mesmo, e daí você começa a trabalhar para melhorar aquele ponto, né? E eu acho que o medo da rejeição, às vezes, é tão grande que você não consegue nem ouvir o feedback do outro, É, né? Isso é muito grande no trabalho, assim, você não consegue nem perceber e nem ter empatia de escutar aquilo com mais calma, com mais carinho, e entender que não é um julgamento pessoal, né? Que é uma crítica mas que tá ali para você poder crescer e para você conseguir desenvolver, né? Então, esse medo é tão grande que você às vezes não consegue nem prestar atenção no que o outro tá te falando como feedback do seu trabalho, para que você consiga melhorar e desenvolver melhor ainda o seu trabalho. é verdade. É, você pode reparar, assim, as pessoas que às vezes você faz uma crítica, né? Ou você dá alguma opinião, assim, igual isso do relatório, né? A pessoa que pega Aham. muito, assim, né? Fica muito, como é que eu vou falar, assim, quer se Milindrada, defender, né? irritada, né? Quer se defender muito, É. né? Ai, mas que não foi assim, que eu não tive tempo, que eu não sabia, que não sei o quê, né? Às vezes ela não consegue até transpor aquilo, né? Ela não consegue aprender. Porque a preocupação é tanto de se defender o tempo todo que não consegue olhar e falar assim, nossa, realmente, eu não sei fazer essa parte do relatório, eu posso aprender, né? E eu gosto muito da ideia que relacionamento é uma coisa construída. Porque a gente não entra numa relação, aí relações várias, né? Com meu chefe, com os meus amigos, com parceiro. A gente não entra numa relação assim, ah, eu sei tudo dessa pessoa e essa pessoa sabe tudo sobre mim, né? Então, assim, no momento que eu, sei lá, eu tenho uma fala que eu não percebi que ia magoar ele ou ela, né? Alguma coisa assim. E eu viro, peço desculpa e eu tento aprender com aquilo, tento aprender com aquele erro. Olha o tanto que a gente cresce e desenvolve, né? Então, assim, até de ter humildade mesmo, né? De entrar, de saber que a gente não tem noção de tudo, né? A gente não sabe tudo. Então, assim, se tiver alguma situação, emprego, né, que você tem uma opinião e alguém vai lá e te corrige e fala assim, ah, não, Jéssica, não é nada disso, assim, você fala uma coisa que não tem nada a ver. Tudo bem, eu não sou obrigada a saber de tudo, né? A gente está aqui em eterna construção, né, de conhecimento. Então, a gente, até o tanto que se dispõe mesmo a errar e aprender, e a construir, a falhar de novo, cair e levantar, né? Eu acho que é uma postura de vida, né? É uma forma de estar nos nossos meios sociais, né? Na nossa vida, assim. E isso até faz até você criar mais mecanismos, né? Mais segurança mesmo, né? Você consegue criar mais segurança no momento que você percebe aonde você é mais fraca, né? Onde você é mais frágil e trabalha esse ponto, né? Agora, se a gente nunca olha para esse ponto e fica o tempo todo se defendendo, nunca que eu vou conseguir desenvolver, né? E aí, assim, outra coisa que eu também acho importante falar, a gente falou de trabalho, de relacionamento, mas na família também é muito comum ser inseguro, né? Na família, em amigos, né? Quantas pessoas, assim, têm laços de amizade e não conseguem falar com um amigo que não quer sair? Já viu? Assim, se o amigo te chama para sair, você não quer. Muito. Às vezes a pessoa não consegue virar pro amigo e falar assim, olha, eu não queria sair, eu quero ficar em casa, eu quero ver Netflix, né? Às vezes não consegue falar com um amigo a sua opinião, o que, que você acha de alguma coisa, né? A gente fica dando volta para virar para a pessoa e falar assim, ah, não, não gostei disso, ou não gostaria de fazer isso, né? Então, assim, como que às vezes são pessoas próximas que também a gente não consegue ter segurança para falar o que pensa, né? E eu acho que muitas vezes você tem segurança para falar com pessoas de fora e não tem segurança para falar com a família, né? É Você mesmo. consegue muitas vezes ter essa franqueza, muitas vezes com alguém de fora e a gente não consegue falar com as pessoas da família. Eu acho que quem a gente mais tem carinho, assim, a gente tem mais apreço, que a gente
realmente tem aquele medo do julgamento, porque a pior coisa que tem, eu acho, é você ser julgado por um irmão, por uma tia, por um primo, enfim, por alguém muito próximo. Esse julgamento eu acho que é o que mais é dolorido, né? Porque ali é o ninho, né? É ali na família onde você encontra amor. Então, onde você é julgado, então ainda gera mais medo, né? Parece que dói Quando você é mais, né? julgado por alguém da família. Parece que dói mais mesmo, assim. É, parece Alguém que está dói mais. perguntando aqui, a Bebê, né? Perguntando Bebel. se. Bebel. Ah, é. Bebel. Tá perguntando se isso é baixa estima. Assim, a insegurança, ela tem a ver com baixa estima, né? Geralmente, quanto mais eu trabalho a minha autoestima, né? Quanto mais eu trabalho as minhas questões, a tendência é eu ser mais segura, né? Então, assim, tá relacionado também as duas coisas, né? O que você falou sobre a família, realmente, assim, ser julgado pela família, né? Por pai, mãe, por companheiro, né? Parece que tem um peso maior, né? Já viu, assim, quando seus pais viram e falam assim, ah, estou decepcionado com você, ou não esperava que você fosse fazer isso, né? Como que é difícil, assim, sei lá, você perdeu o emprego, virar para seus pais e falar que foi despedido, alguma coisa assim, né? Parece que tem um peso maior do que você falar com um amigo que isso aconteceu, né? Que é esse medo de decepcionar as pessoas que às vezes a gente ama, que a gente gosta, né? Só que tem esse aspecto, né? Tem esse medo, mas eu acho interessante a gente pensar também assim, poxa, eu posso errar, eu posso falhar, eu posso ser demitida, eu posso bater com o carro, eu posso fazer qualquer coisa assim que não seja, né? Eu posso errar e a minha família vai me acolher, mesmo com esse erro, né? Então, assim, o que que esse medo está mostrando? Que às vezes a gente fica com tanto medo de decepcionar a família, né? Quer ser uma fortaleza o tempo todo, não pode ter problema, não pode chorar perto da família. E se eu me mostrar vulnerável, né? Se eu chorar, se eu falar que eu não sei, se eu falar com a minha família que separou, que o relacionamento acabou. Tô pensando em vários exemplos, assim, que às vezes a pessoa Aham. fica com medo de falar com a família, né? Se eu falar isso tudo, assim, que pode acontecer, né? Às vezes vai ter alguém que vai me acolher, que vai me dar um abraço, que vai falar que entende, né? Geralmente, É, mas assim, o que eu penso. é o medo, né? É reconhecer esse medo e conseguir trabalhar esse medo, né? E passar por cima dele, né? O que eu percebo, assim, que a nossa imaginação da reação do outro, às vezes é muito pior do que, de fato, como aquela reação acontece. Então, por exemplo, assim, se você está com medo de falar com a sua família lá, que você separou, por exemplo, né? Que a família vai ficar decepcionada, vai falar um montão de coisa e tal. Aí quando você fala, a pessoa fala assim, tá, separou, todo mundo Já separa, a vida é sabia, assim mesmo. Já sabia, né? Já estava já percebendo sabia. que não ia também. Né? Isso é comum de acontecer. Ou quando você vira e tá essa preocupação do relatório, né? Você vira e fala pro seu chefe assim, olha, eu não sei fazer isso, me explica, não sei o quê, eu não estou sabendo fazer. Às vezes você tem até acolhimento e você estava esperando que a pessoa ia rasgar seu relatório, ia queimar seu relatório, ia te mandar Ficou embora, né? maravilhoso. É, na nossa mente, né, quem é ansioso geralmente pensa naquela situação muito pior, né? E quando aquilo acontece, você vê que não foi nada daquilo que você estava imaginando, né? Que foi simplesmente tranquilo, não, ou às vezes foi até um pouco mais problemático, mas nem foi tanto assim, né? Por isso que é bom se expor ao medo, né? Porque quando a gente encara ele de frente, você vê que ele não é tão grande assim, né? É, a Eu gente acho. soa, né? A gente passa aperto, mas é tão bom quando a gente consegue também transpor, né? Esse medo, essas inseguranças. Acho que traz uma sensação tão grande de força, né? De empoderamento mesmo. Eu consigo, eu posso, eu vou, eu faço. Você faz um relatório melhor quando você vê o resultado de um trabalho melhor e você entrega algo muito melhor do que você já fez, que você passa por isso. Isso também te traz uma força muito grande para você poder se olhar ainda com mais cuidado, com mais carinho, entender seus medos, as suas inseguranças e trabalhar isso melhor, né? É. E tem uma diferença, assim, você já viu, de pessoas, tem pessoas que às vezes falham, erram,
e aprendem com aquilo, e desenvolvem, crescem, e tem pessoas que ficam ali o resto da vida falando assim, ah, e tal coisa aconteceu lá atrás. Né? Fui rejeitada lá atrás, fui enganada lá atrás, fui traída lá atrás, né? A diferença entre essas duas pessoas, isso tem até naquele livro Mindset, já viu? Aham, Eu super, já. eu Eu gosto não li muito dele, ainda, não, já vi esse livro, quero ler. assim, eu acho ele muito interessante, porque ele compara assim quem tem um mindset fixo e quem tem mindset crescimento, né? A pessoa que tem um mindset crescimento, não é que ela não vai errar e que ela não vai falhar, né? Mas ela entende que aquilo faz parte do processo dela mesmo, né? Que é esperado, assim, no momento que eu entro no relacionamento, aquele relacionamento há 10 anos, 5 anos, 2 meses, um dia, e ou pode durar o resto da minha vida, né? Então, assim, eu entro com uma perspectiva, assim, que aquilo pode estar certo ou não, que eu possa acertar ou não. E quem tem um mindset fixo, assim, ah, eu tenho que acertar de primeira, eu tenho que fazer o melhor relatório, eu tenho que pegar e dar a melhor palestra da minha vida, senão as pessoas vão me julgar o tempo todo, né? Então, essa é a principal diferença, assim, né? Tem aquela pessoa que fica o resto da vida falando assim, ah, que eu fui rejeitada, que eu fui enganada, né? Ela tem muito essa ideia assim, ah, eu tive uma chance de me relacionar, eu tive uma oportunidade de encontrar o amor e não encontrei amor, né? Tá vendo? É tudo muito escassez mesmo, né? E a pessoa que tem uma ideia de crescimento, ela vê assim, tá, eu tive essa oportunidade, eu dei o meu melhor, o meu parceiro deu o melhor, mas nesse momento a gente não está se encontrando mais. E vamos seguir, vamos ser felizes por caminhos diferentes. Tá vendo? Não é tão pesado assim, né? Eu acho sempre interessante a Eu acho gente que comparar. esse olhar com relação ao trabalho também, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que principalmente agora que a gente está vendo essa mudança, essa revolução que está acontecendo no mercado de trabalho, esse olhar de que é um momento, né? Que cada um tem um momento diferente e que a gente tem que superar e que vai ser superado, é a situação e tirar o melhor disso, né? Eu acho que é importante também. É. É como a gente encara a vida, né? Assim, É. quando você começa a perceber isso, é como você encara a vida, né? Se você pode ter um desafio e pensar assim, tá, o que que eu tô aprendendo com isso, né? Às vezes, na pior coisa que nos acontece, é pensar, eu tô desenvolvendo, tô sendo resiliente. Eu sei que no momento da dor, a gente não pensa isso tão claramente, né? Mas no momento que eu consigo fazer um balanço, perceber assim, tá, ok, isso quase me destruiu, mas não me destruiu, né? Eu cresci, eu desenvolvi, eu me aprimorei, eu tentei novos caminhos, né? É uma postura de vida mesmo, né? Ou eu posso ficar no lugar da vítima e ver assim o que fizeram comigo, né? Como meu chefe me trata mal, né? Como meu marido me largou, me trocou, me enganou. Ou eu posso pegar e ter uma postura de crescimento mesmo. Isso aconteceu na minha vida, é triste, dói, mas o que que eu vou fazer a partir disso, né? Eu acho que é para a vida, assim, quando a gente tem essa ideia do mindset de crescimento, você tem isso com todos os pontos da sua vida, né? Não só com relacionamento, com trabalho, em tudo. De pensar assim, tá, eu não sou perfeita, estou aprendendo, vou errar, vou falhar, mas nem por isso vou parar na metade do caminho, né? Vou continuar tentando quantas vezes forem necessárias até eu aprender a fazer aquilo, né? Recomeça, né? E Recomeçar, né? aprende. É verdade, recomeçar e aprender, né? E eu acho interessante, assim, que quando a gente tem essa ideia assim, de escassez, né? Que um relacionamento tem que ser, aquele relacionamento tem que estar certo, né? Você tem que, você não pode falar que terminou, né? Não pode falar que separou, ou não pode falar que está infeliz, por exemplo, né? Quando a gente fica insistindo numa coisa que já não está legal, isso faz até com que a gente permaneça em um relacionamento que está indigno, que você está infeliz, às vezes numa relação abusiva, né? Que já está num relacionamento desgastado, já está num relacionamento assim, né? Que você está triste e tal, e como que a pessoa permanece numa relação indigna por causa dessa ideia, né? Que tem que fazer estar certo, ou por causa da insegurança mesmo, né? Ah, se não ficar com aquela pessoa, né? Se não manter aquele relacionamento, não vai encontrar nenhum outro, né?
Isso até faz pensar, assim, não que a relação abusiva, eu particularmente, eu acho que ela tem muito a ver com insegurança, assim, né? Com baixa estima e insegurança. Porque o relacionamento abusivo, ele não começa tão abusivo, né? Ele começa, assim, aos pouquinhos, pequenos controles e tal, né? Mas quando eu sou uma pessoa muito insegura, né? Eu tô falando eu, mas não necessariamente eu, Jéssica, né? Quando a pessoa é muito insegura, ela se mantém numa relação indigna porque ela fica com aquele medo, né? Eu tenho que controlar, eu tenho que vigiar meu parceiro, né? Às vezes tem traição explícita, às vezes a pessoa chega até agressão física, né? Te humilha todo dia e você mantém naquela relação justamente por essa ideia, né? De insegurança mesmo. Sujeita, né, a diversas É, situações com medo de perder, né? E de é, nunca mais, de repente, nunca mais eu vou ter um relacionamento, nunca mais eu vou encontrar alguém que me aceite do jeito que eu sou. E que, na verdade, no relacionamento abusivo não é isso que acontece, né? Não se aceita do jeito que é. Mas a é, pessoa fica ali naquele mundinho fechado e com medo de perder, né? é verdade. E acho que a E tem gente está até num um. momento agora em que a gente está vendo aí vários números, um crescimento absurdo de violência doméstica, né? Inclusive, já vou adiantar aqui, quinta-feira eu vou ter live também com a delegada, a doutora Ângela. A gente já fez uma live sobre isso e a gente vai falar novamente sobre esse assunto, que é muito recorrente agora nessa época. A gente está vendo aí números absurdos, então a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas eu acho muito importante a gente falar dessas características de um relacionamento abusivo, né? É. Porque Não, muitas vezes a mulher, né, ou o homem, enfim, as pessoas não percebem é, pequenos detalhes que vão acontecendo no dia a dia e o quanto isso vai afetando e quanto isso realmente é abusivo, né? E às vezes leva até um susto na hora que acontece algum tipo de agressão mais séria, mais grave, mas não conseguiu ver aqueles pequenos detalhes diários que acontecem e acha que tá tudo normal, que tá tudo bem, que tá tudo certo. é verdade. É, nunca uma relação abusiva ela começa tão abusiva assim, né? Começa tão intensa no abuso, né? A gente percebe assim, por exemplo, é marcado pelo controle, né? Então, assim, às vezes a pessoa não começa já pedindo localização de GPS, né? Ela começa assim, ah, tô querendo, tô preocupada com você, queria saber se você chegou no trabalho, quero saber que horas que você chegou no trabalho, que horas que você chegou em casa, né? E quando vê esse controle vai crescendo, assim, quer saber a sua localização de GPS, quer saber com quem você conversou, quer saber quem que é seu amigo no WhatsApp, no Instagram, né? Quer saber tudo que você faz o tempo todo. Então, assim, isso vai dando margem e vai crescendo, né? E quanto mais insegura a pessoa é, né? Quanto mais insegura a mulher é, mais essa margem vai se abrindo mais fácil, né? Então, assim, às vezes já é uma mulher muito insegura, que já é muito ciumenta, né? E aí, quando ela vê um parceiro abusivo que é muito ciumento, que quer controlar, né? O que você faz o dia inteiro, às vezes a pessoa começa a associar isso a amor, né? Começa a ver assim, nossa, como é que ele me ama, como ele cuida de mim, né? Que ele quer saber o que, que eu tô fazendo. Ai, que até começa a romantizar o ciúme excessivo, né? Às vezes é comum a pessoa começar a romantizar o abuso. Então, assim, é algo para a insegurança é algo para se trabalhar, assim, eu acho muito sério nas mulheres, assim, né? Porque é muito comum as mulheres serem mais inseguras, né? Eu acho até por uma questão social, né? De como que a gente é interrompido o tempo todo, né? Como a gente é menosprezado o tempo todo. Você tem que o tempo todo ficar provando que você é competente, que você é capaz, né? Então, assim, por exemplo, se você é uma mulher bonita e está num cargo de chefia, né? Como as pessoas sempre associam assim, ai, com quem que essa pessoa dormiu, né? Se você dormiu com É, alguém, né? Ou se você só está naquele cargo porque você é bonita e não é competente, né? Então, assim, para a mulher se mostrar segura, ela tem que fazer um esforço maior do que um homem, às vezes, muito para grande. mostrar segurança, né?
Então é uma questão social mesmo. Nós vamos fazer um workshop só sobre esse tema, né? Sobre como aumentar a segurança nos relacionamentos. E assim, quando eu coloco relacionamento, é relacionamento de uma forma geral, né? Relacionamento com família, com amigos, no trabalho, relacionamento afetivo, né? Vai ser dia 15 desse mês, às 5h30. E aí, quem quiser saber mais informações, né, pode me mandar lá no meu Instagram que eu respondo, assim. E já abriu E até as inscrições você tem o curso que já tem, né? Que já tem lá no na site. Simpla. Tem. No site já tem sobre o relacionamento abusivo, que foi o workshop do mês passado, né? Então, quem quiser fazer já tem acesso. Aí tem na plataforma do Hotmart, aí eu mando o link, a pessoa já faz, assim. Aí tem a aula gravada, tem os slides e tem material de apoio também. E qualquer dúvida né, que vocês tiverem, pode tirar comigo no WhatsApp, via WhatsApp. E esse também da insegurança também vai ficar gravado e disponível para quem não puder fazer dia 15, poder fazer outro dia. Ai, ótimo. Porque realmente é muito importante. A Giane até comentou aqui agora, falou assim, ó, começa sobre relacionamento abusivo, né? Que começa com uma voz mais alta, um empurrãozinho, uma crítica à roupa, da opinião em público. É assim São mesmo, né? outros detalhes, né? Outras coisas que acontecem que caracterizam o relacionamento abusivo, né? É. Tem uma ilustração no Facebook que eu acho super interessante, assim, que é um passarinho falando com um boneco de lata. Aí o boneco vira pro passarinho e fala assim: Nossa, você é tão bonito, você voa tão alto, sua pena é tão linda, tô apaixonada por você, sabe? Aí ele vira e fala assim: Nossa, mas eu tô tão apaixonado por você que você só podia fazer assim pequenas mudanças, coisa pouca assim, pra gente manter esse amor. Você poderia voar mais perto de mim, você poderia tirar um pouco o brilho da sua pena, você poderia cantar só no meu ouvido, para aí você demonstrar esse amor, né? E aí no final, a história é longa, né? Eu não vou contar toda assim, mas no final o passarinho vira pro boneco e fala assim: Nossa, mas se eu mudar tudo isso, quem que eu sou depois? Não sou mais eu, né? E o relacionamento abusivo é justamente essa ideia, assim. A pessoa não começa com grandes abusos, né? Ela começa assim, nossa, essa roupa chama muita atenção. Essa cor, né, ressalta muito a cor dos seus olhos, não sei o quê. Ou esse batom vermelho, dá pra ver muito você, você chama muita atenção. Usa só outro batom só pra mim. Usa outra roupa só pra mim, né? Ou afasta dessa amizade, porque essa amizade não é tão boa pra você, né? E quando você se percebe, por isso que é tão difícil sair de uma relação abusiva, né? Quando você percebe, você nem se reconhece mais, porque você É fez verdade. tanta concessão, tanta mudança para manter aquele relacionamento que a gente perde a nossa essência mesmo, né? Perde de saber quem você é, né? Do que você gosta, de coisas que são a sua característica, né? Isso é muito interessante de pensar, assim. Eu concordo totalmente com o que ela disse, assim, que a relação E abusiva tem muita começa aos questão do poucos e vai, menosprezo também, né? é, de humilhar De o outro, né? diminuir, de falar, não, você não é tão bom quanto, não é tão boa quanto. Você acha que você pode fazer isso? Não, mas você não pode, você não é isso tudo. Exatamente. Você fica rebaixando o parceiro, né? Fica minando a autoestima do parceiro, né? Isso de ficar menosprezando é atacando a autoestima do parceiro, né? E aí você vai fazendo isso justamente para manter aquela pessoa do seu lado, né? Às vezes de falar assim que não, igual você falou da questão do corpo, né? Do peso, então de falar que não tá com peso ideal, que não tá com corpo bonito, ou que ninguém vai querer, se eu não ficar, ninguém mais vai querer, né? Alguma Deixa eu te coisa contar, assim. uma vez, quando eu resolvi fazer a cirurgia bariátrica, eu tinha combinado com meu ex-marido, ele me levar no hospital para eu poder operar. E ele não quis me levar. No dia da cirurgia, na hora da cirurgia, ele não queria me levar, porque ele não queria que eu mudasse. Isso é interessante, Então, né? Quando a gente não quer ver o é, progresso do outro, né? Não então quer ver. assim, mina, né? E não, não há um respeito do que o outro quer, né? Então, assim, e eu acho que o principal aí, ele não queria que eu mudasse para eu não sair ali daquele mundinho, né?
de dentro de casa, de filho, de trabalho, enfim. Não queria que eu tivesse tivesse nenhuma mudança, porque não queria mudar nada do que estava acontecendo. É. E aí a gente percebe a diferença, né, entre uma relação de crescimento e companheirismo, uma relação saudável, e uma relação assim que eu sufoco, que eu mino o parceiro, né, que eu controlo aquela pessoa para ela realmente não crescer e não desenvolver. Essa eu acho que é a principal diferença, assim, né? Poxa, se seu É. parceiro tá conquistando um sonho, né? Tá, não sei, formando, crescendo, trabalhando, mudando, cuidando da saúde, né? Se é uma relação saudável, você fica feliz de ver o progresso do outro. Você fica feliz, né? Agora, se é É. uma relação abusiva, né? Se é uma relação assim de controle, toda vez que eu vejo meu parceiro crescendo e progredindo, é como se eu virasse e falasse assim, ah, não, peraí, não cresce não, volta aqui, né? Fica aqui do meu lado, né? Fica aqui dentro da caixa, né? Fica aqui fechadinho aqui, né? Eu já É. percebi, eu já vi, por exemplo, casos assim de do parceiro virar e não querer que você se vista bonita, né? Não querer que você saia arrumada. Isso tanto mulheres quanto homens, né? De mulher também fazer isso com o parceiro, né? Querer que ele saia de qualquer jeito, de ser É. arrumado, para não chamar atenção na rua, né? É o que eu disse, assim, é a escolha da pessoa de estar com a gente. Então, assim, o meu parceiro, ele pode sair lindo na rua, que saia, né? Que saia muito bonito, que saia arrumada, que eu saia bonita, arrumada. Isso não significa que você vai trocar, né? Que você vai terminar aquela relação e vai se envolver com outro. Pelo contrário, né? Se ele sai bonito e alguém admira e elogia como ele tá bonito, que bom. Ele escolheu estar É. comigo nesse momento, como eu também escolhi estar com ele nesse momento, né? Tá vendo? Então, assim, é você ficar feliz mesmo, né? Pelo crescimento e pelo progresso do outro, né? Eu acho que é totalmente diferente esse tipo de relação, né? E faz assim total diferença para a vida, né? E É. acho assim, acho que uma das mensagens. Eu estava olhando aqui agora, falta acho que 2 minutos para a gente Ah, acabar. Então, assim, eu acho que é uma das passou mensagens que a rápido. gente quis deixar. Nossa, voou! A gente nem falou tudo que a gente queria falar, né? Mas Tem que assim, eu acho fazer que uma das outra, porque mensagens ainda que a tem gente mais pode coisa para deixar, falar. assim, não, se deixar, a gente vai falando. É que, acima de tudo, é olhar para dentro, né? É. E eu queria também convidar, né, todo mundo que quiser saber mais desse tema e quiser trabalhar em segurança de forma prática, que pode me procurar lá no Instagram, que tem vaga no workshop, né? A gente vai trabalhar muitos pontos práticos, assim. Primeiro identificar e depois o que fazer, né? Como aumentar a sua insegurança, que eu acho que é Eu acho que fundamental. isso é primordial. E eu já estou lá no workshop, É, que bom. que a gente tem sempre que se olhar mesmo, e todos os prismas fazem muita diferença. Às vezes é alguma coisa, uma palavra te desperta e muda a sua vida. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para dentro, sim, e usar todas as ferramentas que a gente pode usar. E você faz consulta online, Jéssica? Tá fazendo? Faço, faço. Agora eu só tô atendendo. Eu tenho consultório também, né? Mas agora eu só estou em atendido online. E o atendimento online ele é exatamente igual ao presencial, né? Com sigilo e funciona muito bem, assim. Eu já fazia antes da pandemia, né? Eu atendo brasileiros que moram fora e eu gosto bastante do atendimento online. Quem quiser saber mais, pode me mandar mensagem. Mensagem para Jéssica aí, porque aproveitar esse momento, né, que a gente está em casa, tá. E eu sei que muita gente não tem tempo, eu fico numa loucura aqui com o filho em casa e tudo, mas a gente tem que tirar esse tempinho para se olhar, né? Tá É. acabando, faltam 26 segundos, gente. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica, mais uma vez, Obrigada pelo convite, eu pela amei. ter aceitado o convite. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, pelos comentários. Gente, muito obrigada. E a live vai ficar no IGTV, então depois vocês vão lá e assistam. Gente, obrigada a todos. Obrigada pelo convite.